Mockingjay. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o pastor Antônio Ronaldo e eu quero aqui trazer uma palavra para a tua vida. Eu acabei de chegar, do curso de teologia. E falando em teologia, você gosta de teologia? O que é a teologia? Teologia é o estudo da palavra de Deus. É a junção de duas palavras, Theos e Logo, estudo e Deus. Então fala, do estudo da palavra de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Marcos, capítulo de número 10, do verso 46, a Bíblia está até aberta aqui até o 52, vai falar sobre o cego Bartimeu. Só que Bartimeu não é o nome desse rapaz. A palavra Bartimeu é a junção de duas palavras. A palavra Bar, que significa filho, e Timeu, que era o pai desse rapaz. E um historiador chamado Flávio Joséfo, ele vai contar uma história. Ele vai contar como que era a vida de Timeu, que era o pai desse rapaz. E pense numa história tremenda. Eu fui pregar esses dias na igreja e eu perguntei ao meu professor de teologia se eu poderia trazer esse contexto histórico para englobar a mensagem. Porque é uma mensagem tremenda. Porque Jesus vai trazer à tona o que não existia. Você quer ver? Quando nós pegamos a Bíblia e abrimos no capítulo 10 de Marcos, vai falar que Jesus ia ali com uma grande multidão e um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E muitos mandavam ele calar a boca e ele gritava cada vez mais alto e Jesus para e manda chamar ele. Quando ele chega, Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Em Marcos capítulo 10, versículo 51, vai dizer assim: perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Isso aqui é um diferencial muito grande. Por quê? Se a tradução da Bíblia é mais nova, não vai ter essa tradução aqui que eu acabei de ler. Na tradução mais antiga vai dizer assim: mestre, que eu torne a ver. Não tem como uma pessoa tornar a ver se ela já não tivesse visto antes. Isso leva a crer que Bartimeu não era cego de nascença, mas havia um motivo para ele ser cego. E é sobre isso que eu quero falar. O historiador chamado Flávio Joséfo, ele vai contar a história do pai de Bartimeu. Ele vai contar que Timeu foi um general do exército de Israel. Em detalhe, ele lutou nas forças de Israel na cidade de Betel. Mas passou-se o tempo, ele se aposentou. Quando ele se aposentou, ele abriu um comércio e com o salário de sua aposentadoria, ele era um comerciante muito bem sucedido naquela época. Só que passa o tempo e os romanos vão começar a dominar. Quando os romanos começam a dominar, a primeira coisa que eles vão fazer quando chega ali na cidade de Betel é exatamente, eles mandam confiscar tudo que era de Timeu, o pai de Bartimeu, e corta a sua aposentadoria. Aquele homem que era bem sucedido agora passa por dificuldade. Aquele homem que era bem sucedido agora passa a ter dificuldades na sua vida. E por o seu cargo dele ter sido ex-general, ele vai formar um grupo e vai fazer muitas revoltas, muitas batalhas contra o pessoal romano que estava dominando sobre aquela região. Os romanos, por sua vez, viu Timeu como uma forte ameaça ao domínio romano. Uma vez que os romanos viram Timeu como uma ameaça ao exército romano, vão perseguir Timeu, vão prender Timeu, depois vão crucificá-lo, vão matar ele numa cruz, porque naquele tempo era normal pegar um desordeiro, alguém que era contra qualquer coisa dos romanos e mandar matar eles no madeiro. Só que também tinha outra lei: se o camarada tivesse um filho, após matar o pai, eles iam atrás do filho para fazer alguma coisa com o filho, ou matar, ou fazer alguma coisa, para que quando o filho crescesse, não se tornasse alguém igual, revoltoso ou pior
para vingar a morte do pai. E quando Timeu vai morrer, ele tinha um filho, que é esse Bartimeu aqui, o filho de Timeu, que nós não sabemos o nome dele. E segundo o contexto histórico, vão pegar Bartimeu e vão arrancar os seus 2 olhos, vão vazar os seus olhos, para que quando ele crescesse, ele não se tornasse um desordeiro ou tentasse vingar a morte de seu pai. Então aqui nós temos algo incrível. Se Bartimeu teve os olhos vazados quando era criança, ele tinha motivos de sobra para querer parar com tudo, para querer desistir. Mas a Bíblia vai dizer que ele ouve que alguém vem passando ali. Quem é? Jesus. É Jesus, então ele é o dono da cura. Ele começa a gritar, ele chama a atenção de Jesus. Será que você tem chamado a atenção de Jesus? E quando ele chama a atenção de Jesus, Jesus para, chama ele. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? O que isso aqui é tremendo? Porque se isso aqui, meu irmão, é realmente o contexto histórico verdadeiro, aquele rapaz tinha os olhos furados. E ele fala assim, Senhor, que eu torne a ver. Jesus diz assim, vá em paz, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que os olhos dele voltou ao normal. Jesus trouxe à tona o que não tinha. Os olhos daquele homem estavam furados e Deus trouxe de volta a sua visão. Agora Bartimeu não queria mais se vingar, ele queria ter uma vida normal, ele queria enxergar de novo. Ele queria lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. E a Bíblia diz que ele vai fazer exatamente o que um discípulo de Jesus faz. Porque Jesus falou assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus mandou ele ir, só que ele não vai. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus caminho afora. Quer ser abençoado por Jesus? Você vai ser. Mas quando você for abençoado, não sai da presença não, tá? Continua, insiste, persiste, porque Deus vai abençoar a tua vida.